Pastor, é muito comum durante os cultos nós vermos vocês, pastores, chamar algumas pessoas da igreja para participar de alguma situação da comunidade. Por exemplo, nós convocamos os membros da igreja para a assembleia, onde nós iremos eleger X número de presbíteros. O que quer dizer isso? O que é ser membro de uma igreja? Olha, Albert, ser membro de uma igreja é você formalizar aquilo que já é invisível. Quando nós nos tornamos membros de uma igreja, nós estamos formalizando o nosso ingresso naquela determinada comunidade, naquela igreja local. Isso nos dá uma série de deveres e uma série também de benefícios. E isso é algo que nós vemos ao longo de todo o Novo Testamento, quando a igreja ela se torna mais institucionalizada, no sentido assim da sua organização, não igreja-estado, os membros de maneira efetiva participando da vida diária da comunidade local. Você citou o Novo Testamento. Há textos bíblicos que deem base para essa ideia de ser membro de uma igreja? No Novo Testamento, no livro de Atos, você vai ver Herodes perseguindo a igreja. Note que não é uma coisa genérica. Se existia uma igreja sendo perseguida, eles sabiam exatamente quem eram os membros daquela igreja. Você vê também na pregação de Pedro e no testemunho dos primeiros cristãos que muitas outras pessoas eram agregadas à igreja e o número dos fiéis crescia. Então, quer dizer, se também gente era colocada em algum lugar, é que existia então a formalização da adesão da membresia de uma igreja local. Você vê, por exemplo, Paulo, quando ele escreve a Filemon, ele diz a igreja que se reúne na sua casa, ou seja, existia esse conjunto de irmãos, irmãs, crianças que formavam a comunidade local. O próprio Jesus, em uma passagem quando ele vai falar sobre disciplina, por exemplo, ele diz, olha, se você sabe que tem algum problema entre você e seu irmão, procure ele. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não te ouvir, vá com uma outra testemunha. Se ele não te ouvir, leve até a igreja. Então, como é que você leva alguém a um ambiente genérico? A uma coisa que você não tem como controlar ou saber quem é quem? E Jesus ele já vislumbrava, inclusive, a igreja organizada. Porque é esse órgão máximo que vai inclusive exercer disciplina sobre aqueles que batem no peito e se dizem cristãos. Então você vê que membresia é uma coisa que acontece desde os tempos do Novo Testamento. É uma coisa que Jesus inclusive já vislumbrava, com seus direitos, com seus deveres. Agora, uma coisa é certa, para fazer parte da igreja visível, necessariamente a pessoa também tem que fazer aquela mesma declaração que Pedro fez, de reconhecer Jesus Cristo como Messias, o Filho do Deus vivo. Então, membro da igreja local é alguém perante toda a igreja local, reconheceu ser Cristo o Messias, Filho do Deus vivo, e agora ingressa num compromisso de responsabilidades e deveres com a mesma. Há como uma pessoa ser membro da igreja invisível e não ser membro da igreja visível ou vice-versa? Olha, Albert, excelente pergunta. E na verdade não. Todo aquele que faz parte, integra a igreja invisível, todo aquele que é chamado de fato por Jesus, ele necessariamente participa da igreja visível. Porque ser membro de uma igreja não é uma coisa que nós fazemos para nos tornarmos cristãos. É por sermos cristãos que nós participamos da igreja local com seus direitos e com seus deveres. Agora, é importante salientar também que nem todo aquele que participa da igreja visível faz parte da igreja invisível, até porque esse é o tipo de julgamento que nós não temos como fazer. Vale lembrar o que Jesus mesmo disse sobre a igreja quando ele usou como exemplo o joio e o trigo. Eles crescem juntos, mas se você tentar separar o joio do trigo, você vai arrancar o trigo junto também. Então esse tipo de avaliação somente Deus sabe, porque realmente tem muitas pessoas que procuram a igreja por N motivos. Às vezes uma questão estética, uma questão apenas de ter um placebo na sua consciência, não necessariamente porque foram chamadas por Cristo Jesus. Agora, aquele que pertence à igreja invisível, ele sem dúvida alguma também estará
na igreja visível. Por isso que é contraditório esse discurso do pessoal que se diz desigrejado. Ah, não, eu sou crente, mas eu não vou na igreja. Não, conforme as Sagradas Escrituras, essa pessoa está totalmente equivocada. Pelo que você vem falando, dá para perceber que se tornar membro é legitimar uma situação para que a pessoa possa se envolver mais em uma igreja local, certo? Certo. Então quer dizer que quando uma pessoa se torna membro da igreja, ela passa a ter direitos e deveres, é isso? Certo. E quais, por exemplo? Quando uma pessoa ela se torna membro de uma igreja, o que é a ação necessária de um cristão, alguém que professa a fé em Cristo, ele deve se membrar numa igreja local, ele é representante de Jesus na terra. Jesus ele deu essa incumbência para a igreja para referendar e atestar aqueles que fazem parte da comunidade da fé ou não. É papel da igreja chancelar isso. Então, uma vez que eu me torno membro, eu tenho um compromisso com a igreja local e com Cristo em relação à imagem externa do Evangelho. Isso também nos leva a nossos direitos e deveres. Em relação à igreja local, é direito do membro, por exemplo, ser assistido espiritualmente, com discipulado, com visitas, companhia e assistência dos santos uns dos outros. Também é direito do membro receber os sacramentos, a ceia, todos os meses, uma vez por mês, a administração dos sacramentos, ser batizado e batizar os seus familiares, os filhos, conforme diz as Sagradas Escrituras. Também é direito do membro votar e ser votado para qualquer cargo, seja para diácono, para presbítero. O membro da igreja, inclusive sendo chamado por Deus ao sagrado ministério, ele pode se tornar um pastor ou até mesmo uma pastora da denominação. E é dever do membro da igreja sustentar a igreja financeiramente, com suas posses, e também moralmente. Como eu disse anteriormente, ele se torna um representante da igreja no seu próprio testemunho para os que estão de fora. É responsabilidade, então, do membro sustentar a igreja moralmente, sustentar a igreja financeiramente, e também é dever do membro sustentar a igreja em oração, uns aos outros sendo suporte para o próximo.